Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Antes da nossa reflexão, quero agradecer os comentários, os cumprimentos que eu recebi da vez passada. O importante é que nós estejamos em sintonia. Essa sintonia, lógico, ela é pautada pelo amor de pessoas que amam a vida, de pessoas que se dedicam, e como é o propósito e objetivo dos nossos encontros é justamente passar essa realidade, como que nós estamos sentindo a existência e como que nós estamos procurando dar sentido àquilo que nós fazemos ou àquilo que estamos vivendo. Que nem hoje vamos falar sobre o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, já iniciando, portanto, a nossa reflexão, eu diria para vocês, vocês conseguem decifrar o que é que está acontecendo dentro de vocês? Será que está muito ligado ao passado? Será que nós queremos resolver um passado que talvez esteja longínquo? E quando a gente vive um passado, aliás, nós já até comentávamos isso numa outra reflexão, se você olha demais para o passado, você acaba não tendo o presente. E se você olha para o futuro, também fica comprometido o presente. Por incrível que pareça, tem pessoas que não têm presente, porque ou vivem com o pé lá no passado ou vivem com o pé no futuro. Isso é muito triste. E de uma certa forma, por incrível que pareça, isso pode gerar um sentimento de culpa, porque a pessoa não sai dali. Ela quer resolver, portanto, o passado de uma forma diferente. Gostaria até de dar uma resposta que naquela época era para ser dado, mas infelizmente já passou. Então, como é importante a gente trabalhar a culpa? Veja, a culpa é um sentimento e por isso nós o chamamos de sentimento de culpa. Esse sentimento vem após uma pessoa, ela julga a si mesmo como que não é capaz de resolver os seus problemas. É muito triste quando uma pessoa não consegue ser uma solução. E aí, é lógico, ela acaba complicando demais a sua própria existência, porque o sentimento de culpa está ligado a uma instância psíquica chamada superego. O superego é um mecanismo introjetado através dos nossos pais, dos nossos educadores, enfim. Ele está dentro de você e ele exige de você coisas que talvez você não consiga fazer. Talvez você pense que tem um ego muito bem estruturado, muito forte para dar conta daquela situação e quando você percebe, você não está conseguindo vencer algumas dificuldades. Isso pode gerar um sentimento de culpa muito profundo. Olha o que o Freud diz. Ele diz assim num livro chamado Mal-Estar na Civilização. A severidade do superego equivale à severidade da consciência. Dessa forma, o ego entende que está sendo vigiado, só que ele não consegue se esforçar para superar as exigências do próprio superego. Isso é muito triste. Há exigências que você está cobrando demais de você. Não, porque tem que ser desse jeito, tem que ser daquela forma. Aí acaba tendo um peso tão forte sobre você, porque você não permite errar, você não permite sair daquela situação. Você quer resolver aquele problema de qualquer forma e aí você fica lá, fechado dentro do seu mundo. Então isso é muito triste. Então o que nós temos que fazer? Temos que fortalecer o nosso ego, fortalecer as nossas decisões. Por isso que eu gosto muito do Salmo 50, quando Davi, diante do erro que ele havia cometido, mas a uma certa altura, quando ele pede perdão, quando ele toma consciência, veja bem, o sentimento de culpa, ele é uma coisa que pode te levar a uma doença, a várias doenças, mas por um lado também é salutar. Nas nossas comunidades, por exemplo, quando a gente fala, vamos fazer o nosso exame de consciência, vamos ver até que ponto estamos vivenciando a nossa existência sem nos deixar envolver com esse sentimento de culpa. Então, por mais que você possa dizer, por minha culpa, minha máxima culpa, mas isso é um gesto de humildade, de simplicidade, aonde você reconhece a sua fraqueza, mas você não se fecha nessa fraqueza, não fica lá. Você confia justamente na misericórdia de Deus e pode
transcender e tornar, portanto, uma pessoa diferente, não pautada pelas exigências do seu superego, que, como eu dizia, que está cobrando o tempo todo de você uma postura, né? Uma postura moral, uma postura de uma situação, e você tem que resolver isso, você tem que resolver aquilo, e quando você vê, você fica numa situação vulnerável. Isso é muito triste, né? Uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não sabe para onde caminhar, ela fica um tanto perdida no caminho e talvez influenciável. Aí as pessoas influenciam o seu comportamento e assim por diante. Nós temos que conviver com as pessoas, sim, mas não ser manipuladas por elas. Devemos aceitar as opiniões, elas são saudáveis, isso não tem dúvida, mas o que nos faz realmente crescer são os nossos erros, por incrível que pareça. Nós erramos, recomeçamos, isso chama-se elaboração. A elaboração é você pensar numa situação, é você investir numa representação, desinvestir dessa representação e investir novamente. Parece ser um tanto complicado, mas não é complicado não, vejam bem. Essa representação ela está presente no meu inconsciente. Ela é uma representação, talvez, coisa, mas a representação palavra tem que estar justamente no consciente. Então, aquilo que está no inconsciente com a representação palavra faz você ficar tranquilo, sereno, porque aquilo que vem do inconsciente, se tiver uma representação na sua consciência, tudo bem. Está tranquilo, está sereno. Agora é duro quando não tem representação. Quando você não tem representação, palavra principalmente. Você não sabe que aquele sentimento que está vindo, você não sabe de onde vem. Aí você fica amargurado, angustiado, até doente. Isso faz você sofrer demais, com toda certeza. Então, repensar todos esses valores para que você possa elaborar de maneira diferente certas situações até de luto, né? Porque o sentimento de culpa também pode ser parte da reação de um luto. Ou seja, quando perdemos alguém, durante o processo de luto, podemos nos culpar por não ter feito o que poderíamos ter feito. Sabe aquela coisa? Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter investido mais. Não, por favor, a gente fez o que devia ter feito. Isso não cai num laxismo. Não, por favor, mas também não pode cair num rigorismo. Né? O rigorismo é você sendo cobrado o tempo todo pelo seu superego, que às vezes é tirano e que estraçalha você. Isso vai gerar um processo depressivo, isso é muito perigoso. Mas estamos falando de um equilíbrio. Então, nem o laxismo, portanto, viver de qualquer jeito, e nem o rigorismo, mas o equilíbrio. É esse equilíbrio que nós buscamos, para que nada nos perturbe. Então, portanto, o sentimento de culpa pode afetar de forma terrível o ser humano. E nós dizemos isso porque a pessoa, então, está presa a uma situação, e justamente no passado. Né? Esse passado que a faz sofrer, e ela não aceita, ela não permite crescer. Então, reveja um pouquinho essas situações. É interessante que muitas pessoas, elas podem ter sentimento de culpa na procrastinação. Então, o que é isso? Parece um tanto estranho relacionar essa situação com o sentimento de culpa, mas os estudos, a maioria dos estudiosos, eles indicam que o sentimento de culpa em relação a algo que não conseguimos ou estamos procrastinando, quer dizer, estamos passando, deixando de fazer, isso pode nos deixar hesitantes, pode nos deixar vazios, tristes, e isso pode gerar um sentimento de culpa, né? Porque essa hesitação, ela pode estar ligada a iniciar uma nova tarefa e novamente a gente falha. Então isso é muito triste, né? Então de repente você, eu quero fazer isso, não consigo fazer, aí de repente eu vou procrastinando, né? Eu vou passando para frente. Isso, como eu estava dizendo, pode gerar um sentimento de culpa, porque constantemente eu estou passando para frente. Sabe aquela coisa, como dizia Jesus Cristo para Judas, faça o que você tem que fazer agora.
já que você tem que fazer, faça logo, não fica procrastinando, quer dizer, não fica protelando a situação. Independente da situação, lógico que o fato dele ter agido daquilo lhe deu um sentimento de culpa profundo nele. Mas eu estou falando, o que você tem que fazer, faça logo, mas, porém, pensa, reflita, lógico, porque todas as vezes que você tem medo de errar, todas as vezes que você não se lança a uma situação, porque você está com medo, você está com falta de coragem, isso faz com que você fique demorando para fazer isso, está hesitando. Isso pode fazer um mal muito grande para você. Uma outra situação também, que como eu mencionava, é a questão da depressão. Segundo estudos, as pessoas com depressão sentem-se culpadas por tudo e não conseguem enxergar soluções. A própria palavra depressão parece que ela está num buraco, num profundo, e ela não vê solução para nada. Ela não consegue olhar de maneira diferente. Lógico que isso tem estudos na neurociência, ou mesmo nas ciências, que está falando que existem nas regiões cerebrais lugar em que a culpa ela não conhece um lugar de superação. Ela não consegue avançar. Parece que a pessoa trava. Ela perde os estímulos e assim por diante. Lógico, nós vamos falar depois de depressão de uma maneira um pouquinho mais clássica, mas enfim, a depressão muitas vezes é causada pela culpa, por esse sentimento que está fazendo muito mal às pessoas, Esse sentimento que a pessoa tem dentro de si e que estabelece uma culpa tão grande porque ela não consegue se perdoar, ela não consegue superar as dificuldades. Isso é muito triste. Então, eu gostaria de propor para vocês alguns pontos que podem nos ajudar a superar esse sentimento de culpa. Por exemplo, mude sua percepção. O que significa isso? Nosso sentimento de culpa é uma percepção e nem sempre elas estão certas. Então, essa maneira de olhar, dialogue mais, converse mais com as pessoas, porque senão a gente tem um olhar muito único, um olhar um tanto míope para as coisas e de repente você acaba sendo vítima do seu olhar, daquela situação um tanto errada. Então, mude a sua percepção, muda seu foco, comece a olhar um pouquinho diferente, se afaste do problema por hora, para que depois você venha com mais força, com mais coragem e possa enfrentar essa realidade. Uma outra coisa que os estudiosos propõem é fazer exercícios, porque fazer exercício, se movimentar, isso faz com que você libere a endorfina, que é um hormônio que no fundo é um analgésico natural e que vai aliviar a dor e vai regular as emoções. Pode perceber as pessoas que têm dores, elas acabam fazendo exercícios e isso produz a endorfina, isso melhora a condição daquela situação pela qual estava sendo vivida. E o sentimento de culpa também, ele está causando uma situação de dor tão profunda e que isso nos faz mal. Isso faz com que você somaticamente, quer dizer, você ponha para a soma, para o corpo, uma realidade que você não consegue dar conta, é intangível, você não consegue tocar. Isso faz com que você transfira, então, como eu dizia, para o corpo certas situações que estavam lá na vida emocional e que de repente foi porque você ficou nervoso, você ficou agitado, você não dá conta, a culpa está tomando conta de você, você não se perdoa, você acha que ninguém te perdoa, que ninguém ama você, aí você vê que o corpo vai reagir a essas situações. Outra coisa que os estudiosos propõem, lide com seus erros. Aceite que você não é perfeito e que você vai errar. As pessoas não querem errar. Eu acho isso muito triste, Uma pessoa que não quer errar, ela é orgulhosa. Ela está fechada no seu mundo, ela não acredita no Redentor. Ela se faz autossuficiente. Ela advoga muito em causa própria. Não, eu acho que vale a pena a gente investir e dar o primeiro passo. Permita-me dizer um exemplo tão chulo, para eu andar eu precisei cair quantas vezes?
Ainda bem que eu não tinha consciência ainda de que alguém estivesse falando para mim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Porque se alguém estivesse falando talvez ali, eu nunca conseguisse andar. Levanta e vamos em frente, né? Então, o estímulo, o instinto dessa própria criança levantou e foi, e quando ela menos percebeu, ela estava andando, né? Então, como é importante a gente errar. Errar não te faz menos merecedor do amor. Eu posso dizer que Deus te ama do mesmo jeito e sempre vai te amar, porque Deus te ama e nunca vai deixar de te amar. Nós é que não nos amamos. E, consequentemente, se nós não nos amamos, a gente não se perdoa e a gente não sabe lidar com os erros. Um outro ponto que eles colocam também, discuta com o seu cérebro. Parece um tanto estranho isso, né? Mas você tem que enfrentar a realidade, porque senão você ouve aquela voz que diz assim, você não merece ser feliz porque você errou. Tem muita gente se autopunindo por aí. Tem muita gente que às vezes diz para mim, sabe, eu caí, quebrei o braço, quebrei uma perna, mas eu merecia, porque Não, ninguém merecia. Você caiu porque você não prestou atenção. Porque nós temos um excesso, às vezes, de confiança. Sabe aquele excesso onde nós nos programamos no automático e a gente não percebe o degrau que está ali na frente? A gente vai nessa autoconfiança exagerada, exacerbada, e a gente não presta atenção nas coisas. Porque muitas vezes estamos ligados no automático. Então para pensar, olhe para onde você caminha, para onde você pisa e assim por diante. Então, portanto, assumir que nós enfrentamos certas situações porque não olhamos muitas vezes. A coisa mais triste que tem é você olhar e não ver, né? Tem muita gente que olha e não vê. No entanto, os cegos, eles não veem, mas eles enxergam muito mais do que a gente, né? Muito mais. Então, portanto, você procure discutir com o seu cérebro para que você possa rebater o pensamento que está te perturbando naquele momento. O pensamento veio, não ceda a ele, né? Ou melhor, assim como ele veio, ele vai embora, mas se ele não veio, expulse ele de você. Acho que é uma briga assim bacana que você pode fazer com você mesmo. Outro ponto, sinta que você é merecedor. Todos nós somos merecedores. Não duvide dos elogios. Não duvide deles, mas não viva deles, né? Você que tem que elogiar-se. Porque às vezes tem certos elogios que não são verdadeiros também, lógico, né? Você pode até acreditar neles, mas não se deixe pautar por eles, porque tem pessoas às vezes que têm um jogo de interesse e coisas assim, né? Mas você precisa acreditar em você. Acredite e elogie-se. Goste de você. Procure olhar com bons olhos aquilo que você faz, a maneira de ser de você. Não queira ser ninguém. Por favor, não queira ser aquela outra pessoa que você julga que se você for aquela pessoa você vai ser feliz. Não, você vai ser feliz quando você se aceitar, quando você gostar de si mesmo. Outro ponto, troque a culpa por responsabilidade. Ou melhor, troque a culpa pela consciência. Culpa, nem pensar. Jesus já acabou com a culpa. Ele quer pessoas de consciência, pessoas que assumam a realidade, pessoas que enfrentam a realidade como ela se propõe, não daquela maneira imaginária, porque muitas vezes nós imaginamos uma coisa e é totalmente fora da realidade, nós ficamos alienados diante da situação e que ela podia ser plausível se fosse daquele jeito, mas não é isso que nós precisamos enfrentar, devemos enfrentar a realidade como ela se propõe. E às vezes essa realidade é só psíquica, é uma realidade sua e pode ser que nem exista isso. Mas procure dentro de si verdadeiros valores que vão ajudar você a ser uma pessoa de consciência. Então, o sentimento de culpa, nem pensar. Mas se ela aproximar, que vai acontecer isso o dia todo, procure gerar consciência. O que está acontecendo agora? Procure investir nessa situação. Procure olhar, ponderar, refletir e procure se responsabilizar pelas escolhas que você está fazendo. Lembra que logo no início do nosso encontro nós falávamos muito isso, na busca de sentido.
E na busca de sentido, ela deve ser uma busca livre, aonde você dá razão plausível à sua escolha, mas você se responsabiliza por essa escolha que você está fazendo, né? Porque eu vejo hoje, talvez aconteça isso comigo também, às vezes eu faço algumas escolhas que depois eu não quero me responsabilizar por elas. Isso é muito triste, isso nos acovarda e isso gera um sentimento de culpa muito grande. Então, portanto, que a consciência seja plausível na nossa vida, que a culpa não ocupe lugar na nossa existência. Se nós pudermos retirar essa palavrinha culpa e trocarmos por consciência, eu acredito que vai ser bem melhor, vai nos ajudar a vivenciar a nossa vida de uma maneira mais serena, mais tranquila, assumindo, lógico, todas as contradições, mas tendo essa capacidade de fazer a síntese nessa relação dialética, né? Porque, lógico, existe um ideal, todos nós queremos esse ideal, mas existem as contradições, existe você com as contradições do próprio superego e você tem que fazer a síntese. Então vamos fazer a síntese nos amando, procurando trabalhar as nossas consciências e ajudando também os irmãos a trabalharem as suas consciências, para que eles não sejam vítimas de uma sociedade violenta, que acusa, que não tem respeito e assim por diante. Que nós possamos trabalhar isso com muito empenho, com muito carinho e, lógico, agora isso é fundamental, sempre ter um profissional do nosso lado. Como é importante a gente poder conversar com pessoas bem esclarecidas, portanto, terapeutas, enfim, pessoas iluminadas que nos ajudam a tirar esse cisco dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar melhor a realidade e vivê-la de uma maneira muito serena, muito tranquila e gostando e amando a vida. Até mais.